Quando a paciente ela vem bem, ela não tem problema de saúde nenhum, e do nada ali, depois de 5, 6 meses de gestação, começa a aumentar a pressão. Então isso a gente chama de doença hipertensiva da gestação. Sabe qual era o nome antigo disso? Toxemia da gestação. Isso diz o quê? Que a gestação ela é tóxica para o corpo. São mulheres que elas começam a reagir a essa gestação e aí ela começa a ficar inflamada por conta da gestação. Então ela fica inflamada e aí o quê? Os vasos não se formam corretamente. Você não tem a nutrição dessa placenta correta e isso vai piorando essa gestação e isso vai desencadeando uma resposta grande no organismo que começa a aumentar o risco de quê? De ter lesão renal, lesão hepática, lesão cerebral, que a paciente pode chegar a ter até convulsão. E isso acontece porque a gestação é para ser uma coisa natural, mas muitas vezes essa paciente está doente. Então, pacientes que desenvolvem hipertensão gestacional, isso pode estar relacionado à intoxicação por chumbo. Então, tem uma região aqui, Biritinga mesmo, é uma cidade que tem muita pré-eclâmpsia as pacientes, né? Já tem estatísticas que mostram isso. Por quê? Por conta do chumbo. E tem estudos que mostram que pacientes que estão intoxicadas com chumbo, usar, por exemplo, um suplemento com cálcio maior, isso vai fazer com que diminua o risco dela desenvolver pré-eclâmpsia, tá? Uma coisa que me deixa muito angustiada na gestação é que a gente fica muito preso naquele básico de pedir o quê? Exame de sífilis, hepatite, HIV, HTLV, vacina. Então, a gente fica preocupada com esse básico. E esquece de coisas que são muito mais prevalentes na gestação. Então, o que é mais prevalente de complicação? Diabetes gestacional e hipertensão gestacional. E são duas doenças que são preveníveis. A hipertensão gestacional, a toxemia da gestação, como é que você previne? Primeiro, no morfológico, toda gestante tem que fazer a ultrassonografia morfológica de 3 meses com Doppler. E num local que tenha o cálculo do risco, porque não é todo serviço que faz a ultrassonografia morfológica de 3 meses da maneira correta. Então, lá no grupo médico, nós fazemos isso. A gente faz a ultrassom com Doppler de 3 meses, a morfológica. Depois a gente pega os números, coloca num programa que é internacional e faz a conta se essa paciente tem risco ou não de ter pré-eclâmpsia. Isso com 3 meses. A pré-eclâmpsia só vai acontecer lá com 5. Mas com 3 eu já sei se ela pode acontecer ou não. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que essa paciente que tem esse risco aumentado, se a gente colocar para ela usar aspirina durante a gestação, diminui em 80% a chance dela ter hipertensão. E se essa paciente com 3 meses já tem esse risco mostrando, você vai orientar ela. Você é uma paciente que já é inflamada. Vamos saber por que você é inflamada. Como é que estão seus hábitos alimentares? Você não pode ganhar peso. Você tem que fazer uma atividade física. Você tá entendendo? E é uma coisa que previne, imagine uma coisa que previne 80%, sendo que a principal causa de óbito materno é hipertensão gestacional, então a pré-eclâmpsia. Outra questão, o diabetes gestacional. Então as pacientes acham bonitinho a gestante ficar parecendo, né, um baiacuzinho, gordinha, né, de bochechinha e narizinho. Gestante que é saudável, que se alimenta bem, não come açúcar, não come glúten, ela não incha, ela só incha do joelho para baixo, mas ela não fica com as mãos inchadas, os pés inchados, o nariz inchado. Então, gestante inchar é disfuncional, significa que essa gestante ela está inflamada por algum motivo. E a gente tem que quebrar esses conceitos, porque muitas vezes a paciente, principalmente o senso comum, vê uma gestante que está saudável, sem estar inchada, que não tem aquela barriga, às vezes, muito volumosa. Não é por conta do bebê. Tamanho de barriga não é tamanho de bebê. Muitas vezes tem pacientes que têm barrigas enormes, quando nasce o bebê, nasce um ratinho. Mas estava com a barriga enorme de quê? De inchaço, de líquido, entendeu? Por quê? Porque estava muito inflamada. Como é que o corpo ele mostra que uma pessoa está inflamada? Justamente pelo inchaço. Então, um dia que eu acordo inchada, que meu anel entra diferente, que meu sapato entra diferente, eu já me questiono o que foi que eu fiz ontem, o que foi que eu fiz anteontem, que hoje meu corpo está dizendo que eu estou inchada. Então, o inchaço é um sinal do seu corpo que algo você fez errado nos 2, 3 dias anteriores. Imagine uma gestação toda inchada. E aí, muitas gestantes ficam o quê? Cansadas, não conseguem fazer nada e acham que gestante tem que ficar sentada. Gente, gestação não é doença. Se você tem uma gestação saudável, pelo contrário, você tem energia.